Que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Olá, sempre bom estar aqui. Hoje o nosso papo vai girar em torno de um documento que marcou muito o começo do pontificado do Papa Francisco, né? A Evangelii Gaudium. Isso mesmo, a exortação apostólica. E a gente quer investigar mais a fundo como esse texto mostra a missão de Jesus, sabe? Qual era a dele segundo essa visão. E para guiar a gente, temos um artigo acadêmico ótimo da irmã Luzinete Maria da Silva, que olhou justamente para isso dentro da exortação. Perfeito. Só para contextualizar rapidinho, a Evangelii Gaudium, que quer dizer alegria do Evangelho, né? Saiu em 2013. Exato. E virou, assim, um documento fundamental, quase um guia pastoral mesmo, mostrando a linha do Papa Francisco. E a nossa ideia aqui não é só resumir, né? Mas tentar pegar o espírito da coisa. Como essa missão de Jesus se liga com alegria, com proximidade, e o que isso mexe com a gente hoje. É um tema rico. E já me chamou a atenção isso, começar pela alegria do evangelho, não parece algo secundário no texto, é quase o combustível de tudo. Por que será que ele começa por aí? Olha, é uma pergunta excelente para a gente começar. Porque o Papa Francisco bate muito nessa tecla, né? A alegria que brota quando a pessoa encontra Jesus. Mas não é uma alegria qualquer, tipo, superficial. É algo que, segundo ele, muda a vida da pessoa. E tem uma coisa, essa alegria não se aguenta sozinho. Ah, não é para guardar para De si? jeito nenhum. A Evangelii Gaudium fala muito disso. Essa alegria, ela pede para ser compartilhada. Ela transborda mesmo. Entendi. E o artigo da irmã Luzinete até resgata uma análise do Müller, que vai mais fundo. Diz que essa alegria tem a ver com a própria Trindade. Como assim? Ele fala, tipo, da alegria do Pai, que é um amor que cria, que entende, da alegria do Filho, Jesus, que entra na nossa bagunça aqui, né? Fica perto dos pobres, tira a gente daquele umbigo, como é que o Papa chama? Autorreferencialidade? Autorreferencialidade. Ficar olhando só para si mesmo, né? Isso, e oferece misericórdia. E tem também a alegria do Espírito Santo, que é aquela força que empurra para mudar, para converter. Essa ideia da autorreferencialidade é forte. E a alegria seria o que quebra isso. O que faz a gente sair dessa bolha. Exatamente, sair de si, né, impulsionado por essa alegria que a gente recebe. E aí, olha só, entra com tudo aquele conceito dos discípulos missionários. Ah, sim. Bem central na Evangelii Gaudium, né? Muito. A lógica é, quem encontra essa alegria não fica parado. Vira, ao mesmo tempo, seguidor, discípulo e alguém que leva a mensagem, missionário. Discípulo e missionário, as duas coisas juntas, inseparáveis. Precisamente. E essa missão não tem, assim, fronteira definida. O chamado é levar o evangelho para todo canto. Para todo mundo. Para todo mundo. O documento fala das periferias geográficas, né? Os lugares longe, esquecidos, mas, olha, dá uma ênfase enorme também nas periferias existenciais. Periferias existenciais. Gosto desse termo. O que seria isso, mais concretamente? É um conceito poderoso mesmo. São as situações de sofrimento humano profundo, sabe? Que podem estar ali na esquina ou dentro de casa. Tipo, Bom, pobreza material, claro. Mas também a solidão mesmo cercado de gente, as dependências químicas, emocionais, a falta de sentido na vida, sabe? A ignorância, a descrença, famílias quebradas, enfim, qualquer miséria que marca a vida humana. A missão para Evangelii Gaudium é ir lá, ir ao encontro disso, sem medo. ir ao encontro, essa ideia de movimento, de se aproximar, parece ser outro ponto fundamental. O artigo fala muito da encarnação nesse sentido, né? Sem dúvida nenhuma. A encarnação, Deus virando gente em Jesus, é mostrada não só como um ponto da fé, mas como o jeito de Deus agir, o método divino, sabe? É Deus chegando o mais perto possível da gente. Lá no número 40 da exortação, isso está bem claro. Deus não ficou lá longe, né? Entrou na nossa história. Exato. E o artigo da irmã Luzinete lembra aquela passagem de Filipenses, né? Que Jesus se esvaziou, virou servo. É muito forte isso. Ele viveu nossa vida em tudo, menos no pecado. É uma descida
impressionante. Uma descida por amor, então? É o gesto máximo de amor e misericórdia na leitura que a exortação faz. Um Deus que não tem receio de sujar os pés na nossa poeira. E essa encarnação não é só uma coisa do passado, vira modelo. Modelo. Modelo de quê, exatamente? Como a gente aplica essa ideia de encarnação? Bom, primeiro, em compaixão e ação concreta. Os números 40 a 46 da Evangelii Gaudium, eles mostram Jesus vivendo no meio do povo, comendo com eles, ouvindo, curando. A proximidade dele não era só discurso, era real, física. O Evangelho vira gesto de amor. Especialmente, como diz lá o número 199, para os pobres. Mas essa ideia de encarnar vai além só da ajuda material, da caridade? Sim, sim. O princípio vale para outras áreas. O artigo fala, por exemplo, de encarnar a evangelização, ou seja, adaptar a linguagem para que as pessoas entendam. Fala da inculturação, lá no número 69, que é o desafio de levar o evangelho para as culturas diferentes, respeitando, dialogando, e até os dons, os carismas dentro da igreja, no número 130, precisam ser encarnados, ou seja, colocados a serviço de todo mundo, da missão, não para se mostrar. Nossa, isso dá uma dinâmica bem diferente para a fé, né? Tira aquela imagem de algo parado, estático. Totalmente. E o artigo ainda conecta isso com o documento de Aparecida, lembra? A Conferência dos Bispos da América Latina, lá em 2007, que influenciou muito o Papa Francisco. Lembro sim. Então, a Aparecida, lá no número 496, diz que em Jesus Deus ganhou um rosto humano e convida a gente a fazer o mesmo, sair da gente, do conforto e ir encontrar o outro. É um chamado constante para essa encarnação da fé no mundo real. Entendi. Então, olha só. Temos a alegria como o impulso, a força, e a encarnação como o jeito de fazer, o método. Agora vamos focar mais na missão específica de Jesus. Como o artigo da Irmã Luzinete detalha isso, olhando para a Evangelii Gaudium, qual era o trabalho dele, digamos assim? O artigo vai buscar as raízes disso até lá no Antigo Testamento, o que eu achei bem interessante. Pega aquela passagem forte de Êxodo, sabe? Quando Deus fala para Moisés. Sei, a sarça ardente. Isso. Deus diz, eu vi a opressão do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço os seus sofrimentos, por isso desci para libertá-lo. Olha a sequência. Ver, ouvir, conhecer. E o ponto-chave, descer, se meter na história. Essa imagem de um Deus que desce, conversa direto com a encarnação, que a gente falou, é muito forte mesmo. E o artigo comenta que para o Papa Francisco, para entender alguém de verdade, precisa dessa proximidade, né? Desse envolvimento. Justamente. E essa descida de Deus chega no ponto máximo com Jesus. Aí o texto leva a gente para João 3,16, talvez o versículo mais conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Esse mesmo, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá aí o centro da missão. Nasce do amor de Deus e o objetivo é a salvação, a vida plena, através da fé em Jesus. E Jesus é mostrado como alguém totalmente focado nessa missão, sem desviar. Totalmente. A Evangelii Gaudium, pelo que a análise mostra, pinta ele como um missionário fiel por excelência. Ele não veio tocar um projeto pessoal, veio fazer a vontade do Pai que enviou ele. O artigo até cita João 12:47, Jesus falando, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar, para tirar a gente da escuridão. E como era isso no dia a dia dele? A exortação dá pistas. Dá sim. O artigo aponta para Mateus 9, versículos 35 e 36. Ali tem um retrato bem vivo, sabe? Jesus andando por cidades, povoados, ensinando, pregando a boa notícia do reino, curando tudo quanto é doença. E o texto diz que, quando ele via as multidões, sentia compaixão, porque estavam cansadas, abatidas como ovelhas sem pastor. A ação missionária dele nascia daí, dessa compaixão profunda. A compaixão, de novo. E isso aparece em outros documentos da Igreja também, essa ideia da missão. Sim, o artigo lembra da encíclica Redemptoris Missio, do João Paulo II, né? Que é toda sobre a missão.
Ali reforça que Jesus cumpre o plano do Pai e assume a missão publicamente depois do batismo. E qual o objetivo final dessa missão? O próprio Jesus responde, lá em Lucas 4:43, proclamar o reino de Deus. Ele diz, é preciso que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. Quer dizer, mais claro impossível, né? O propósito era esse. Fica muito clara essa ligação. O pai que envia, o filho que vai e cumpre. O artigo até usa um termo interessante, pedagogia do pai, baseada na Trindade. Então a missão não é só de Jesus, mas nasce lá na dinâmica de Deus mesmo. Exatamente isso. A missão começa no coração da Trindade. Jesus é o enviado do Pai, certo, mas ele age com a força do Espírito Santo. É uma ação conjunta, um amor que transborda pra gente. Isso me lembra logo daquela cena poderosa em Lucas, né? Quando Jesus leu o profeta Isaías na sinagoga, o artigo destaca esse momento, certo? Com certeza. Momento chave. Jesus lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. É quase o programa de governo dele, o manifesto da missão. Analisando essa passagem, o que ela diz sobre a missão, então? Diz tudo. Mostra a unção do Espírito, a força divina, mostra a relação com o Pai que envia e o conteúdo principal da missão: anunciar, evangelizar, libertar cativos, oprimidos, curar cegos e proclamar a graça, a misericórdia de Deus. E, claro, com um foco especial nos pobres, nos que sofrem. Essa passagem vira o modelo para toda a ação da igreja depois. E voltando para a dinâmica da Trindade, o artigo traz aquela reflexão interessante, baseada em Kuda e Müller, que ajuda a gente a entender de onde vem essa missão. O Pai como a fonte da vida, o Criador. O Filho como aquele que recebe essa vida totalmente e entrega para nós, o Salvador. E o Espírito Santo como quem dá vida, quem faz essa vida divina agir na gente, o Santificador. É uma comunhão de amor e vida. E como isso tudo se conecta de volta com a alegria, que foi onde a gente começou? Onde a alegria entra nessa dinâmica toda da Trindade e da missão? Aqui está a grande sacada do Papa Francisco, segundo a análise do artigo. Ele junta tudo. Ele argumenta que é justamente essa vida divina que transborda essa comunhão da Trindade que gera a alegria. E essa alegria não é parada, ela empurra para a missão. A palavra que Jesus anunciava era viva, funcionava, porque vinha cheia do Espírito. Jesus agia movido por essa alegria interna, essa força divina, quando ia encontrar as pessoas. Peraí, então a alegria não é só o resultado do encontro com Jesus para nós, mas era também a força que movia o próprio Jesus na missão dele, é isso? Exatamente essa leitura. E essa alegria do Evangelho, como diz lá no número 23 da exortação, que consegue tirar a gente daquela tal autorreferencialidade, de ficar fechado na gente mesmo. Porque é uma alegria que a gente recebe de graça, de Deus, um Deus que olha para todo mundo com amor. Experimentar isso é que faz o discípulo missionário querer sair e compartilhar. Agora faz todo sentido. A Evangelii Gaudium começa dizendo aquilo, né? A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. E fala que essa alegria liberta do pecado, da tristeza, do vazio, do isolamento. Diz que com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Isso. E como o artigo bem lembrou, o documento fecha lá no número 112, dizendo que Jesus é o evangelizador por excelência, um modelo que não dá para superar. A igreja, cada um de nós tem que olhar para ele sempre. Exatamente. Ok, então, tentando amarrar aqui os pontos da nossa conversa. Olhando pelo prisma do artigo da irmã Lucinete sobre a Evangelii Gaudium, a missão de Jesus vem do amor, da compaixão de Deus Pai, indo, ficando perto, e isso vira um modelo para a nossa ação. Perfeito. E a alegria que vem da Trindade não é só um brinde. É a energia que move a coisa toda. Exato. E o objetivo dessa missão é grande. Libertar a pessoa por inteiro, anunciar e construir o reino de Deus, um reino de justiça, paz, amor. Oferecer a salvação,
a vida plena, E o chamado para ser discípulo missionário. é a consequência direta de seguir Jesus. Sair de si, ir ao encontro, agir com compaixão, como ele fez. Pensando no impacto disso hoje, essa visão da Evangelii Gaudium realmente tenta dar um novo sentido para a nossa fé, né? Tenta sim. Não é só acreditar em coisas, mas entrar de cabeça nessa dinâmica missionária que Jesus começou. E o que isso quer dizer na prática, além de mudar o jeito de pensar? Olha, significa entender que a fé que a gente recebe, essa alegria que transforma, não é um tesouro para a gente guardar escondido. É uma chama para passar adiante. Certo. E esse passar adiante não é só com palavras. É principalmente com um gesto concreto, com paixão, serviço, especialmente lá naquelas periferias existenciais que a gente falou. Tem uma cobrança forte de coerência, sabe? Não adianta só ter a mensagem, precisa ser a mensagem, encarnar ela na vida, com proximidade, ouvindo, agindo junto, igual Jesus. O jeito de fazer se torna tão importante quanto o que se diz. E isso me leva a uma última reflexão, talvez um pouco provocadora para quem está acompanhando a gente. Se o jeito de Jesus foi esse, de encarnar a mensagem com proximidade, com ação concreta, será que hoje, ainda mais quando a gente tenta chegar em quem está nessas diversas periferias existenciais, a forma como a gente comunica a nossa presença, a nossa escuta, a nossa verdade, não acaba sendo tão ou até mais decisiva do que o conteúdo que a gente quer passar? É uma pergunta fundamental para os nossos tempos, sem dúvida nenhuma. A credibilidade de quem leva a mensagem muitas vezes é o que abre ou fecha a porta para ela, né? Fica aí essa questão para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia nessa exploração sobre a missão de Jesus na Evangelii Gaudium. Eu que agradeço, foi ótimo conversar. Até a próxima.